Olá, turma, bom dia. Eu sou o Fábio, tá? Professor de Educação Física de vocês, tá bom? Estou aqui para mais uma videoaula nossa, tudo bem? Sobre o tema Corpo Saúde, ok, pessoal? Nós já estamos no quarto bimestre, né? Essa aula é a nossa aula de número 12, tudo bem? E hoje iremos falar sobre esse conteúdo super importante, turma. Espero que vocês estejam presentes, né? Para mais uma videoaula. Tudo bem? Vamos lá? Entendendo o que é dieta e regime e suas implicações para a saúde. Vamos lá? É importante entender que, no que diz respeito à perda de massa e gordura, não existe mágica, pessoal. O que o ser humano precisa, antes de tudo, é se alimentar de forma saudável, para manter o correto funcionamento de seu organismo. Portanto, emagrecer com saúde só é possível comendo corretamente, sem se privar de alimentos ou pular refeições. Além disso, é indispensável procurar a ajuda de profissionais da área da saúde para uma orientação. Eu sei que nos tempos de hoje, turma, nós temos bastantes vídeos, né, de dietas, né, saudáveis pela internet, não é isso? Muitos vídeos de prescrição de alimentação, não é isso? Ok? De orientação alimentar, mas, no entanto, turma, devemos ter um certo cuidado, né, com esses vídeos, né, com essas mídias publicadas, né, na internet. Se caso você deseja, né, seguir algum padrão de dieta desse imposto pela internet, né, pelas mídias, pelas redes sociais e etc. Por que, professor, que devemos ter cuidado? Não é certo, não é correto? Quer dizer que tudo que está lá na internet, tudo que o pessoal publica é mentira? Não, turma, nem tudo. No entanto, não sabemos, né, se a dieta que o pessoal, vamos dizer assim, apresentam, né, em certos vídeos, né, propagandas, ok? Ela se é a dieta adequada, né, para o seu tipo, para o seu biotipo, para a sua genética, ok? Tudo bem? Por isso, né, devemos sempre procurar, né, a ajuda de uma orientação, né, de um profissional, ok? De acordo com o dicionário Aurélio, dieta significa ingestão de alimentos habituais, ou aquela que se faz visando preencher necessidades específicas de um indivíduo, incluindo ou excluindo certos itens de sua alimentação. Nós temos abaixo, né, uma figura, ok? Uma imagem, né, de alguns tipos de diética, né? Desculpa, de dieta, tá bom? Temos as dietas vegetariana, vegana, né? Temos dietas aí mediterrânea, né? Dietas que não ingerimos nenhum tipo de carboidrato, né? Ou de açúcar e etc. Então há vários tipos, né, de dietas, pessoal, ok? A maior, da parte, a maior parte das dietas que prometem resultados imediatos não é balanceada e pode causar deficiência de certos nutrientes. A nossa alimentação, turma, já não é adequada, né? Muitas das vezes não conseguimos, né, ingerir a quantidade de nutrientes, carboidratos, né, e etc, de vitaminas necessárias, né, para a manutenção do nosso corpo, não é isso? E por isso que devemos ter certo cuidado, né, com essas dietas, pois elas podem, né, nos fugiu a palavra, né, ela pode nos prever, né, de alguns certos alimentos, ok? Elas podem, né,
deixar que a gente não consuma algum alimento que é necessário, né, para a nossa dieta, ou desculpa, para a nossa alimentação, para a nossa sustentação do nosso corpo. E com isso, né, pode causar uma deficiência de nutrientes, ok? Além disso, apesar de proporcionarem emagrecimento a curto prazo, essas dietas têm como consequência o retorno do que foi eliminado, pois o indivíduo não consegue realizá-las de maneira adequada por muito tempo. Dessa forma, na maioria das vezes, a pessoa recupera o que emagreceu e, em alguns casos, o ganho de massa é ainda maior. Ou seja, turma, o nosso organismo, né, ok? Nosso sistema digestivo, né, ele é altamente inteligente. Ou seja, tempos atrás, né, quando a gente era apenas meros homens da caverna, né, nós se alimentávamos, né, nós comíamos, né, para viver, ok? E hoje isso se tornou, né, um pouco ao contrário. Algumas pessoas vivem para comer, não é isso, pessoal? Não vou citar exemplos, mas temos sim, né, na sociedade que a gente se encontra no tempo de hoje, algumas pessoas que realmente comem de tudo, né? Comem mesmo, estão sempre comendo, né? E isso deve ser controlado, né, pessoal? Tudo bem? Pois tudo que é demais, né, até um certo momento, né, pode fazer mal. O que eu quero dizer é que naquele momento, né, há tempos atrás, quando nós éramos meros homens da caverna, né, o nosso organismo ele era preparado para a sobrevivência. Então, ele se adaptava, né, à necessidade. No caso, se o homem naquele tempo passasse 2 dias sem comer, a comida que ele conseguisse caçar, né, o alimento que ele conseguisse consumir, né, quando ele conseguia, o organismo transformava aquele alimento e armazenava ele, né, em forma de gordura para que durasse, né, bastante tempo. Ou seja, ele dobrava, né, a caloria de cada alimento. E isso ocasionava, né, que o homem conseguia se sustentar, né, por 2, 3 dias, né, sem comer, ok? E aí, com o passar do tempo, se esse homem passasse mais de 2, 3 dias sem comer, né, vamos dizer 4 dias sem comer, quando ele fosse consumir outro alimento, né, novamente, outra alimentação, o organismo já ia dobrar novamente, né, o número de calorias, de gorduras, ia armazenar muito mais as gorduras ainda. Ou seja, ele entendia, né, o nosso organismo entendia, né, que deveria se autossustentar para sobreviver, não é isso? E com isso ele dobrava, né, o número de calorias para que o homem conseguisse sobreviver naqueles tempos. Ao tempo de hoje ele não mudou, pessoal. Ou seja, muita gente faz dieta, né, deixa de comer certos alimentos, como a gente falou, né, nutricionais necessários, né, para o balanceamento da nossa energia, do nosso corpo, né? E quando você para de comer esse alimento, no dia que você for comê-lo, né, depois que você sair da dieta, vamos dizer assim, numa ocasião especial, esse alimento, quando você consumi-lo, se você adquirir com ele uma caloria, vamos dizer assim, 0,7 ponto de caloria, esse alimento ele vai dobrar, tá, esse número de calorias, pelo fato justamente de o organismo entender que é necessário esse alimento para a sustentação do seu corpo. E com isso, por isso que muitas das vezes as pessoas que emagrecem, né, acabam que quando voltam, né, saem da dieta, né, voltam para o seu corpo normal,
acabam até mesmo passando do peso, né, que não estavam acostumados a ter, não é isso? E por isso causa, né, essas consequências. Ou seja, você não vai ficar nem tão na dieta, né? Você vai voltar para o seu peso normal e pode até ultrapassá-lo. Tem uma figura abaixo que pode ilustrar muito bem o nosso exemplo aqui, o nosso relato. Você vai ver uma moça, né? Antes, ela bem fortinha, depois da dieta, né? E depois. Olha só como ela dobrou, né, pessoal? Ficou bem mais fofinha. Então nós devemos ter esse certo cuidado com essas dietas, turma, porque nem sempre essas dietas milagrosas são as corretas, né, para o seu biotipo, ok? Você sabia? Você já deve ter estudado as frases. Desculpa. Você já deve ter escutado a frase: transforme gordura em músculos. Saiba que isso é impossível. A gordura, tecido adiposo, não pode ser transformada em músculos, pois a hipertrofia é muscular. Eu já citei, né, em algumas aulas como que acontece a hipertrofia, né, pessoal? É uma lesão, né? Ok? É uma lesão, tudo bem, das fibras musculares, né? Onde elas se rompem, né? Elas se, vamos dizer assim, se estendem, né? E depois ficam comprimidas até elas se lesionarem. Depois elas se regeneram de forma mais forte e maiores. Isso causa a hipertrofia. Então, no caso de você transformar a gordura em músculo, não é possível, né? Por causa do tecido adiposo, ok? A gordura tem o tecido adiposo. E os músculos se trata, né, pessoal, de hipertrofia, né? Tudo bem? De massa muscular, ok? Então, isso é mais um mito que muitas pessoas falam. Cuidado, tá, turma? O que deve ser feito para perder gordura ou ganhar massa muscular? Vamos lá? A primeira dica é saber analisar a composição corporal de forma crítica, pois cada organismo apresenta características próprias. Em segundo lugar, é preciso, juntamente com profissionais da saúde, definir uma dieta, a qual deve priorizar uma alimentação saudável. Por fim, é necessária a prática de exercícios físicos, que devem ser condizentes com os objetivos pretendidos. Além dessas ações, para a superação de hábitos alimentares não saudáveis, a utilização de alimentos light ou diet é outra possibilidade a ser considerada. Você sabe o que significam esses termos? Light ou diet? Pessoal, nós vamos estudar agora o que é light ou diet. Muita gente pensa que é a mesma coisa, né? Mas agora nós vamos tirar as dúvidas, ok? Vamos compreender um pouquinho sobre o que é produtos alimentares light e produtos alimentares diet. Vamos fazer, né, uma pequena introdução do que se trata, ok? Quem é quem? Os produtos diet e light estão presentes em mais de 35% dos lares brasileiros. O número é da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos. O consumo só aumenta de 1998 a 2008. O crescimento foi de 800%. Mesmo assim, atire o primeiro adoçante quem nunca ficou na dúvida a respeito das diferenças entre diet e light. Os dois tipos ajudam a emagrecer? Entre o chocolate light e o diet, qual não tem açúcar na fórmula? Difícil responder, né, pessoal? E, afinal, refrigerante zero é a mesma coisa que light? Entenda as características de cada um e saiba como escolher o alimento mais adequado para a sua dieta. Diet
O termo só pode ser aplicado a alimentos destinados a diet com restrição de nutrientes, como carboidrato, gordura, proteína, ou sódio. Um chocolate diet, por exemplo, não contém açúcar. Já uma bebida diet deve possuir um teor de açúcar menor de que 0,5 gramas 100 ml. Esse limite pode ser maior nos refrigerantes dietéticos, em que é adicionado suco de fruta. Light. O termo light pode ser utilizado em produtos que tenham baixo ou reduzido valor energético ou valor nutricional. Os alimentos light devem ter no máximo 40 calorias / 100 gramas em produtos sólidos. No caso de bebidas, a proporção é de até 20 calorias / 100 ml, ou a redução mínima de 25% em termos de calorias, em comparação com os produtos similares convencionais. Os consumidores, né? Vamos falar dos consumidores sobre os produtos diet e light. Os consumidores de produtos diet normalmente apresentam condições metabólicas ou fisiológicas específicas. Precisam de alimentos especialmente formulados, que eliminam ou substituem algum componente, como o açúcar, diabéticos, e o sal, hipertensos. Então, pessoal, os produtos, né, diet, né, tudo bem? Eles vão ser muito consumidos pelas pessoas que têm, né, esses problemas, né, pessoal, de saúde, como diabetes, né, ou são hipertensos, né, turma? Eles vão fazer bastante, né, uso desses produtos, ok? Consumidor do light. São pessoas saudáveis que buscam produtos com menos calorias ou com quantidade reduzida de algum nutriente, em comparação com o mesmo alimento em sua fórmula convencional. Esses alimentos são recomendados, por exemplo, em dietas para perder peso. Então, se você quer perder peso, não procurem produtos diets, mas sim lights. Ok, pessoal? Mitos. Mais um, vamos lá. É comum produtos diet serem associados a emagrecimento, mas muitas das vezes o valor energético não é menor do que dos produtos convencionais. Cuidado, tá, pessoal? Pode até ser maior. O chocolate diet não contém açúcar, mas é gorduroso e calórico, mais que o similar, não diet. Em outros casos, o nutriente eliminado, sódio ou proteína, por exemplo, pode não interferir na quantidade de calorias. Produtos light só ajudam a perder peso caso haja diminuição significativa no teor de algum nutriente energético. Também é importante ressaltar que o consumo em excesso de um produto que contém menos calorias em relação ao original pode encadear a ingestão de uma quantidade igual ou até maior do que calorias comparadas ao consumo moderado de algo não light. Ou seja, turma, você está comendo chocolate light, mas você comeu 1, comeu 2, comeu 3 e sucessivamente. Então, isso não quer dizer que você não está consumindo, né, a mesma quantidade do que um chocolate normal. Ou seja, você pode adquirir, né, atribuir gordura da mesma forma de que você esteja consumindo o produto, né, original. Tudo bem? Então, não adianta comer produtos light se você come em excesso. Entendidos? Exemplos: no chocolate diet, o açúcar é substituído pelo adoçante. Para preservar a consistência e torná-lo mais palatável, o fabricante muitas vezes adiciona gordura à fórmula. Por isso o valor calórico aumenta. Assim, o produto é indicado para os diabéticos, mas não traz vantagem para quem quer perder peso. O light, chocolate, né? Light traz a redução de algum nutriente específico ou de valor energético.
É preciso consultar a tabela nutricional na embalagem para saber se a redução é conveniente para a dieta do consumidor. Para quem tem alguma restrição alimentar, o chocolate light pode não ser o mais indicado. Tem um filme, tá, pessoal? Esse filme é o Super Sesame, né? É difícil de falar. Sesame é um bom exemplo do que acontece quando alguém decide seguir uma dieta que inclui exclusivamente alimentos da rede fast food. Ou seja, eu acho que seja eu nunca assisti esse filme, vou ser sincero com vocês, mas pode se tratar de um filme de comédia, né? Ok? Se vocês tiverem a oportunidade, peço a vocês que vocês possam assistir, né? Pois vai ajudar bastante a vocês compreenderem, né, o assunto aqui do nosso conteúdo, da nossa videoaula, ok? O documentário foi escrito, produzido, dirigido e protagonizado por Morgan Spurlock, um cineasta independente estadunidense, né? No filme, Spurlock segue uma dieta de 30 dias em que sobrevive comendo somente esse tipo de comida, de fast food, tá, pessoal? Ele documenta os efeitos que esse estilo de vida causa à saúde física e psicológica e explora a influência das indústrias da comida rápida. Então você vai ter aí uma certa ressalta, né, pessoal, do que pode ser ocasionado se caso você faz apenas, né, se você ingere muito desses produtos, né, pessoal, alimentares, de fast food, de comidas prontas, né? Então ele vai fazer um ressalto do que se tem algum benefício, né? Que eu acredito que não tenha, ou ele vai citar muito também os malefícios, né? O que se pode causar, que pode ser prejudicial à nossa saúde. É bem interessante, tá, turma? Se vocês tiverem um tempo, assista o filme, deve ser bem legal. Eu vou assistir e aí nós podemos até discuti-los dentro de sala, ok? Ganhando e gastando energia. Turma, caso estejam cansados, desculpa, deixa eu passar aqui. O gasto calórico varia de pessoa para pessoa. Turma, se caso estiverem cansados, tá? Estique as pernas, façam um alongamento, se hidratem, bebam uma água, vão até o banheiro e retornem depois para a nossa videoaula, ok? Vamos lá, ganhando e gastando energia. O gasto calórico varia de pessoa para pessoa, pois depende do biotipo, do metabolismo e da genética de cada um. Já tinha citado isso antes, né? Um indivíduo em relação a outro pode gastar uma quantidade diferente de calorias ao realizar uma atividade física, como a caminhada, conforme a intensidade e o tempo gasto. Ou seja, pessoal, cada um tem seu biotipo, né? Provavelmente aquela pessoa que é mais franzino, né? Ok? O ectomorfo, né? Aquela pessoa mais magra. Com certeza, se ela faz uma atividade de corrida, ela não vai ter tanto gasto, né, de calorias, devido, né, o seu corpo ser um pouco mais, né, vamos dizer assim, como que eu posso falar, né? Devido, né, o seu sistema compreender, né, o seu metabolismo compreender que ele precisa, né, acumular energia, pelo fato de ele ter um corpo mais franzino, né, ele não vai ter tanto gasto calórico. Já no caso do mesomorfo, né, que é aquele biotipo que fica no meio, que tanto ganha como perde, ele terá um gasto calórico bem maior, né? Se for o caso, caso o seu metabolismo entender que ele está precisando, né, gastar aquelas calorias, então ele vai queimar lá, né? Queimar essa reserva de gordura, ok? Tudo bem? Então, isso que eu quero citar é que cada pessoa, né, tem seu gasto, né, calórico, né, diferenciado, ok? Tem abaixo uma figura, né, vocês podem ver aí, que dá para ver gasto calórico por esporte. Vocês veem aí corrida 21, né, natação 19,
futebol aí, ó, 9,5, basquete 9,5, vôlei 8, bicicleta 7, tênis 7 e caminhada 4. Então, essa é apenas uma base, tá, pessoal? É uma figura, né, como base. No entanto, pode variar esses valores, né, de pessoa para pessoa. Você sabia? Suor não é o sinônimo de queima de calorias, pessoal. Popularmente, né, algumas pessoas recomendam correr com bastante blusas ou até mesmo com um plástico por baixo da roupa, pois acreditam que quanto mais transpiram, maior será a queima de gordura. Muito cuidado, tá, pessoal? Isso aí é mais um mito também, tá? Entretanto, suar não emagrece. Pedem-se apenas água e sais minerais, que são essenciais para a vida e devem ser repostos com urgências. Depois de uma sauna, por exemplo, observa-se uma redução de massa corporal, mas assim que a pessoa ingere água, o líquido perdido é reposto e a massa volta ao normal. Por isso, o ideal é fazer atividades físicas com a temperatura mais agradável, para obter maior rendimento em prol da saúde. Então, turma, se você vê alguém, né, amigos, familiares fazendo essa situação de enrolar plástico filmito na barriga, né, para queimar calorias, já tentem, né, orientá-los que isso não é a forma correta, ok? Isso pode gerar, né, uma deficiência, né, de algum nutriente, né, sais minerais que são essenciais, né, vital, né, para a saúde, ok? Ainda falando, né, de corpo e saúde, o suor é um fluido expelido pela pele, em virtude do sistema de termorregulação do corpo, necessário para que a temperatura corporal não suba a patamares prejudiciais à saúde. O líquido perdido precisa ser reposto para a manutenção das atividades vitais do corpo. Nas práticas corporais realizadas nas aulas de educação física, cada aluno pode ter um gasto calórico diferente. Esforço, aptidão física, biotipo e metabolismo são alguns dos fatores que fazem com que os gastos não sejam os mesmos. Vamos falar um pouco, tá, turma, de motivação, né? Que tem tudo a ver com o nosso corpo e saúde, né? Principalmente aquelas pessoas que procuram, né? Vamos dizer assim, uma melhora, né? Na sua aptidão física, né? Na sua apresentação física, no seu estado físico, ok? Não apenas físico, mas também mental, na sua autoestima, né? Então a motivação, ela tem tudo a ver com o corpo e com a saúde. Nós vamos citar um pouquinho, falar um pouco da motivação, tá, turma? 1000 razões para fazer aquilo que queremos. Quando queremos. Qual a razão que leva um atleta a dedicar horas do seu dia em treinos pesados? Se ele poderia gastar esse tempo fazendo qualquer outra coisa. A resposta está na motivação, turma. A palavra vem do latim, motivus, que significa aquilo que causa o movimento, que pode ser definido como uma série de vontades leva a pessoa a realizar qualquer atividade que se propõe a fazer. Pode-se dizer que há 3 tipos de motivação. A motivação voltada ao benefício próprio. Aqui o objetivo principal é melhorar a si mesmo. Por exemplo, treinar mais para conseguir jogar melhor, estudar mais para tirar boas notas ou fazer um regime alimentar aliado a uma atividade física regular para poder emagrecer. A motivação orientada às habilidades. A pessoa compara o seu rendimento ao de outros e busca melhorar a sua performance. 3. A motivação voltada ao reconhecimento social. Quando se tem a vontade de dar o melhor de si para agradar os pais, ganhar um prêmio, uma medalha
Veja que a motivação então pode partir de dentro ou de fora do sujeito. Ela é chamada de intrínseca, quando vem de outros fatores externos. Motivação intrínseca. Trata-se da motivação que depende exclusivamente do indivíduo e está diretamente ligada a seus sentimentos, gostos, prioridades, desejo e outros estímulos relacionados às questões internas. Podemos também dizer que é a capacidade de se automotivar, uma habilidade determinante para o desenvolvimento contínuo do indivíduo. Essa motivação intrínseca é bem interessante, né, pessoal? Porque nem todos têm ela, né? Nem todos conseguem desenvolvê-la, né? Essa capacidade de se automotivar. Muitas das pessoas precisam também do auxílio e da ajuda de outras pessoas, né? Para essa motivação crescer cada vez mais ainda, né? Motivação extrínseca. Trata-se da motivação relacionada por estímulos ambientais que vêm de fora para dentro. Um bom exemplo de motivação extrínseca, né? É um sistema de compensação em que é concedida uma premiação ou um benefício a partir do alcance de um resultado positivo ou execução de uma tarefa específica. Esses dois tipos de motivação devem andar lado a lado. Se um colabora, sempre entregar o melhor de si e não é reconhecido, sua capacidade de automotivação vai ficando fragilizada, pois uma das necessidades básicas do indivíduo é se sentir reconhecido. O contrário também acontece quando a empresa investe em campanha de reconhecimento e premiação, mas o colaborador não se dedica ao trabalho. A organização entende que ele não está interessado. Sim, eu posso. Terminando essa aula, né, pessoal? Vamos terminar ela com essa imagem abaixo. Muitas das pessoas, né, muito dos jovens, adultos, às vezes dizem bem assim: eu desisto, né? Pelo fato de já ter tentado uma vez, duas vezes, né, 3 e não ter conseguido, né? Ou às vezes só tentado uma vez mesmo e não continuou mais. Quero dizer para vocês que todos nós somos capazes, né, de conseguir conquistar nossos objetivos, nossos sonhos, né? Ok? Tudo bem? E não deixe que nenhuma pessoa diga isso ao contrário, que você não é capaz, que você não consegue, tá? Pois todos nós somos totalmente capacitados, somos fortes, né, pessoal? Somos seres humanos, somos inteligentes, nós se autodesenvolvemos, né? Estamos sempre em evolução. Então, quando você pensar em desistir em algum momento por algum motivo ou alguma razão, né, aleatória, lembre dessa frase: sim, eu posso. Guarde ela com você e leve ela para sempre para a sua vida, ok? Turma, hora do nosso exercício, tá? Muito importante, não deixe de fazerem, tá? O exercício é de principal importância, pois ele fortalece, né, o entendimento do nosso conteúdo, tudo bem? E quero dizer a vocês que depois dessa videoaula estarei à disposição dos senhores, das senhoras, tá? Para tirar qualquer tipo de dúvida, ok? Referente ao nosso conteúdo da nossa videoaula de agora. Ok, turma? Muito obrigado pela atenção de todos e espero vocês até a próxima videoaula. Tchau! Então é assim, a pergunta, deixa eu ler. A Ana PSP pergunta assim: queria que você me explicasse melhor integral, diet e light. Faz diferença comprar produtos assim? Adoro a pergunta. Então é assim, faz. O integral é um produto mais próximo do que ele é naturalmente, ok? Ele tá integral, tá íntegro, não foi muito manipulado, né? Por exemplo, um arroz integral, se você olhar, tem uma casquinha por fora. Aquilo é bem legal porque tem mais vitamina B, tem mais fibras, né? O arroz normalmente não é um alimento que confere esse tipo de nutrientes, mas quando ele está integral, é mais legal. Por exemplo, né? Tu dei um exemplo do arroz integral.
O alimento light, ele certamente tem pelo menos uma redução de 25% na quantidade de calorias finais. Ou seja, se você consumisse o integral, você ia comer 20%, ingerir 25% de calorias mais do que se você consumir o light. Só que o problema é a manipulação do light. Você diminui calorias a troco de diminuir ou gordura ou açúcar. Algum ingrediente diminui para você ter menos calorias e ingerir menos calorias. Por exemplo, se eles tirarem a gordura, eles adicionam algum aditivo para poder o sabor parecer o normal, porque você não quer comer um alimento light que tenha sabor de alimento light manipulado. Você quer um alimento light que pareça o integral, que aí você já se sente mais livre para comer mais daquilo. E aí você dá um tiro no pé, porque quanto mais alimentos, quando você se sente livre para consumir mais refrigerante light, era melhor que você tomasse menos do refrigerante normal. Não, pelo amor de Deus, eu jamais estou aconselhando refrigerante. Eu sou a primeira pessoa contra refrigerante no planeta, ok? O que eu quero dizer é, quando você quando você compra um alimento light, ele tem menos calorias. É lei. E o alimento diet é um alimento que é apropriado para os diabéticos. Ele tem que ser apropriado para o diabético. E nem sempre tem menos calorias. É diet. Pode ter uma quantidade enorme de gordura para compensar a falta do açúcar, que aí o sabor fica assim, sabe? Ou seja, ou pode ter adoçante só e ter, por acaso, menos calorias. Mas não tem nenhuma relação com a caloria. Tem que ser apto para um diabético chegar a comprar e consumir sem colocar a vida dele em risco, porque ele tem um problema metabólico e não consegue digerir ou não consegue metabolizar perfeitamente o açúcar da comida. Entende a diferença? E depois a gente pode falar aqui, a manhã inteira disso. Tem os zeros, os alimentos que tem zero. E aí eu entalo, aí eu digo, pelo amor de Deus, o que tem ali? Tem 0 calorias o meu desinfetante do banheiro também. Não vou beber aquilo, entendeu? Então, é uma luta. O que é comida e o que é uma coisa que você pode comer, né? Eu acho, né, porque tem coisas que você pode comer, são substâncias que você pode comer no mercado, tem coisas que você pode comer. E depois tem alimentos no supermercado, né? Tem coisas que você come que não te matam, mas não é por isso que tem que comer, só porque... né? E a gente chama de substâncias comestíveis. E os refrigerantes zero são isso. O que tem ali dentro? Além, você não identifica a parte dos ingredientes. A minha sugestão é, leia o rótulo das coisas que você compra. E se você não identificar, se o primeiro ingrediente você não souber do que é, foge. Porque o primeiro ingrediente normalmente é a quantidade, é o que tem mais lá dentro do produto. Então, quanto menos coisas você reconhecer no rótulo do alimento, mais distante você tem que ter daquele alimento. Uma dica é você consumir alimentos sem rótulos. Adoro, do gênero maçã, pera, espargos, né? Coisas assim que não precisa de rótulo, porque Papai do Céu fez e tá assim feito dele só. E, claro, se você precisar consumir alimentos que tenham rótulo, tenha o cuidado de ler o rótulo, porque eu aposto que não é só você, ou normalmente não é só você que come, né? Tem seu marido, tem seu filho, tem sua mãe, ou sua, sei lá, né? Pessoas que vão consumir a sua comida. E você é o que você come. Você manda ela pra dentro, minha amiga, fica lá dentro, né? Então, Ana, espero que tenha ficado explicado melhor. De qualquer forma, eu vou pôr na descrição desse vídeo, a gente tem um artigo no tuasaude.com escritinho, exatamente assim para você ler, porque às vezes falado não fica tão claro como escrito, ou então você junta as duas coisas aí e fica claríssimo, né? Então vai lá. Beijo e obrigada, Ana, pela pergunta. É mesmo uma dúvida muito comum. Hoje, doutor queridíssimo, nutrólogo e clínico geral, doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado. Boa Carol. tarde. Boa tarde a todos aí em casa. Vai falar de um assunto que eu tenho certeza que há tempos você se pergunta, mas é claro, a gente não tem todas essas respostas, porque a gente não tem aí o conhecimento do Dr. Roberto, mas ele vai contar pra gente. Hoje, eu já começo te fazendo muitas perguntas, que é isso que eu vou fazer pra ele. Você sabe como o nosso corpo gasta energia? Quando a gente não tá fazendo nada, quando a gente tá dormindo, quando a gente está fazendo uma atividade física, Quando a gente está comendo. quando a gente está comendo,
como o nosso corpo gasta energia. Essa é a aula de hoje do queridíssimo Dr. Roberto. Comece Vamos lá, por Carol. onde quiser, Dr. Roberto. Não é fácil traduzir toda essa questão. Essa linguagem, aí. né? Metabolismo é uma coisa complexa, em congresso, às vezes todo mundo começa até a dormir, de tão chato que muito detalhe. Não, mas as suas aulas são maravilhosas. Então, meu desafio é tentar traduzir um linguajar muito complexo para um linguajar fácil e tentar mostrar como a gente pode, sim, Carol, otimizar ou talvez reprogramar o nosso metabolismo a nosso favor. Tá. O nosso metabolismo é uma palavra que resume o quê? Como o corpo funciona, como é que a gente gasta energia, o que o corpo faz com o alimento que você come, onde eles vão parar, como é que a célula extrai energia, como é que a gente renova os nossos tecidos. Bom, é uma complexidade muito grande, não dá nem para tentar resumir isso numa pauta pequenininha. Mas as nossas atitudes, sim, são capazes de fazer ou o nosso metabolismo trabalhar contra. O que é trabalhar contra? Ficar lento, ganhar peso com facilidade, emagrecer com dificuldade, né? Não render, às vezes, numa atividade física. Ou o nosso metabolismo pode ser o nosso grande aliado, fazendo a gente ter um peso mais estável. Quando precisa emagrecer, o corpo responder de emagrecer com facilidade, não engordar com facilidade, melhorar o rendimento na atividade física. E isso vai depender de várias atitudes, Carol. Então, eu queria agora, a gente vai começar a falar, e eu acho que na próxima pauta, eu vou até pedir permissão para a Carol, dividir o que eu quero falar em duas etapas. Hoje a gente vai falar como o corpo gasta energia, tá? E pensar que a gente chama de balanço energético. Carol, o que é balanço energético? É quanto eu como, quanto meu corpo gasta. Tá. Se eu como mais, comida é combustível, o corpo manda é motor. Se eu ponho mais combustível que eu queimo, o corpo fica com reserva, eu engordo. Se eu queimo o que eu como, 0 a 0. Se eu preciso emagrecer, eu preciso comer uma quantidade menor e meu corpo usar reserva, aí eu emagreço. Tá? Então hoje eu vou falar como o corpo gasta energia e como a alimentação também vai influenciar nesse gasto ou até facilitando o teu corpo a não reter tanta reserva de gordura. Olha isso, então vamos lá. Tem dica. Vamos Primeira começar coisa, vamos lá. Com o nosso videozinho? Vamos tá com o videozinho. Ponto aí, ou Mar? tem um PowerPoint primeiro para mostrar? Então, pode ser vamos aqui. começar com o vídeo, daqui a pouco a gente vai pro PowerPoint. Ó, esse vídeo, vamos parar na hora que ele tiver com esse corpo aí. Ó. Pode parar, vai, aqui é um corpo humano. Aqui. Primeiro, a gente vai dividir que o corpo gasta energia de 4 maneiras, Carol. Tá? Um é o gasto energético chamado de repouso. O que é de repouso? Não precisa fazer força. Mesmo parado, dormindo, o meu corpo gasta energia, gasta para o seu cérebro funcionar, para você respirar e para o teu músculo não ficar flácido. Tá. Porque a gente precisa de ter uma contração muscular mínima para ter força e não ficar flácido. Então, mesmo no repouso, o nosso corpo gasta energia. E dentro do nosso corpo, mesmo parado, a nossa massa muscular é responsável por a maior parte desse gasto energético de repouso. Então, a primeira coisa que as pessoas já têm que entender é que se eu quero fazer meu metabolismo trabalhar a meu favor e eu tenho uma massa muscular muito baixinha, muito pequena, eu não tenho a quantidade correta que meu corpo necessita, eu sou um gastador de energia menor mesmo no repouso, mesmo sem fazer atividade física, tá? Então agora vamos ao segundo tópico, gasto energético pelo esforço, que vai variar de mexer um dedinho até correr uma maratona. Então vamos lá, agora continua rodando o vídeo. Solta o vídeo, olha lá. Tá? O gasto energético na atividade física, da onde o corpo tira energia? Existe aqui tem simulando aí um senhor nadando, uma pessoa nadando, existe uma fonte de energia no nosso músculo, daqui a pouco vai passar uma imagem que eu quero que o Marcelo congele. A gente começa a utilizar uma energia, o coração vai batendo, ela começa a oxigenar na atividade física, vai oxigênio para todos os músculos. Aqui, ó, para aqui. Parou. Isso aqui é o nosso músculo, Carol. Né? Se fosse continuar o vídeo, ele ia mostrar contraindo, tá? Fazendo movimento. Esses branquinhos que vocês estão vendo aqui, o músculo é esse vermelho, parece uns algodões aqui branquinhos. Isso aí é um estoque chamado glicogênio. O que é o glicogênio? É uma reserva que o músculo tem de energia para quando começa a fazer um esforço. Toda vez que a gente sai do repouso e faz algum movimento, seja pegar um peso, seja sair caminhando, o corpo começa a usar primeiro esse tal glicogênio. O nosso tecido adiposo não é utilizado logo de imediato. Seria muito simples eu fazer um movimento, eu queimo minha reserva de gordura. Eu nunca engordaria, seria ótimo. Então, primeiro esse tal glicogênio, que leva um tempo para se esgotar. Esse glicogênio, ele é formado pela glicose que veio do carboidrato que a gente comeu. Por isso que eu não posso nunca isentar zero carbo
dieta só com proteína e gordura sem carboidrato, porque eu não tenho o meu estoque de glicogênio. Eu sempre vou fadigar. Mas, doutor Roberto, agora eu já te pergunto. Quando a gente sabe que a gente está queimando o glicogênio e a partir de que momento da atividade física a gente começa a queimar gordura? Que essa foi uma pergunta que a Lene colocou aí na nossa primeira Então vamos lá, pauta. continua rodando o vídeo. Vamos lá. Existe um tempo que leva para queimar o glicogênio. Em média, quase meia hora de esforço muscular para queimar todo esse glicogênio. Certo. Depois desse esforço muscular, queimei glicogênio, para aqui, Marcelo. Ali mostrou, terminei a minha natação, queimei meu glicogênio, leva um tempinho, mais ou menos até 30 minutos, média, tá? Isso é média, viu, gente? Porque existe uma individualidade, sua altura, sua idade, tem várias individualidades aí. A partir de esgotei meu glicogênio, é que o meu corpo começa a utilizar a minha gordura corporal como fonte de energia. Tá. Mesmo que eu continue numa atividade que não seja de grande esforço, mas aí é de mais resistência. Continua o vídeo. Se eu continuo fazendo uma caminhada, eu tô caminhando, eu não tô correndo, esgotei meu glicogênio e continuo numa atividade aeróbica, eu vou usando gordura. Agora já está usando gordura. Essas bolinhas são tecido adiposo. Olha lá, tudo sendo chupado. É que todo mundo quer, né? Que legal! Pegar meu tecido adiposo e fazer ele virar energia. Certo. Entendeu? Então é aí que a gente começa a entender que se eu quero otimizar gasto energético, não posso ser sedentário. Não. Né? Se eu, no repouso eu tenho pouca massa muscular, eu gasto menos, melhorar a massa magra. O treino que mais ajuda a otimizar gasto é sempre o combinado. É onde você primeiro faz o esforço muscular para queimar o glicogênio e depois vai para a aeróbica para usar o seu tecido adiposo como fonte de energia. Mas o glicogênio também é queimado, por exemplo, sem fazer aí, sem puxar peso. Começar uma caminhada, subir a escada, eu, por exemplo, eu vou para um lado do estúdio e tal, estou queimando o glicogênio? Sim, o glicogênio... Começo da corrida? Sim, o glicogênio é uma fonte de energia, até para a gente não ter hipoglicemia quando está dormindo, Carol. Imagina, a gente 8 horas dormindo, de onde vem esse glicogênio, ele vai soltando um pouco de glicose. Ele está no músculo e um pouco no fígado. Tá. Para que a gente mantenha as taxas de açúcar no sangue estáveis. A gente não pode faltar açúcar no sangue, glicose não falta para o cérebro. Entendi. Então, o glicogênio é uma forma rápida de mobilização de energia quando o corpo precisa de um extra, ou no jejum. Perfeito. Quando eu estou no jejum de longa data, eu vou esgotando, por muito tempo, eu vou esgotando um pouco do meu glicogênio também. E daqui a pouquinho não, e numa próxima pauta eu conversei com o Dr. Roberto, a gente vai falar de jejum intermitente, que é algo que você tem estudado. Eu vou falar um pouquinho hoje também, eu vou dar uma linkada nisso aí. Bem interessante e vale a pena. Vamos fazer o seguinte, a gente já explicou então o primeiro, os dois. Daqui a pouquinho eu vou colocar a perguntinha do público. A gente vai para qual momento agora? Agora, como é que o corpo gasta energia quando a gente come? Gasto energético despendido pela alimentação. Segura! Que nós já vamos contar tudo, como é que ele gasta. Olha, vamos pensar, poxa vida, quando a gente está se alimentando, a gente está gastando energia, como pode, gente? Agora, daqui a pouquinho, perguntinha do público. Doutor Roberto, paramos num ponto importantíssimo. Vai ter uma dinâmica agora? Vai ter uma dinâmica. Ai, adoro as dinâmicas do Dr. Roberto. Vou tentar ver se eu consigo resumir, porque a audiência está bombando. Mas vamos lá, Carol, o que a gente tem que imaginar? Que quando a gente come, o corpo gasta energia. Porque a gente mastiga o alimento, ele tem que ser digerido, absorvido, transportado, o nutriente até a célula, existe um gasto energético. Expendido pelo ato de comer. Chega a quase 30% de uma atividade física leve. Então a dúvida é, Sério? Até 30% de uma atividade física leve. Interessante. Tá? Então se eu comer mais vezes, eu gasto mais energia? Sim. Só que eu tenho que comer quantidades corretas dentro dessas vezes em que eu posso. Entendi. Comer mais vezes, muito mais que eu devo, aí eu engordo. Não estou usando o raciocínio a meu favor. Agora, dentro de cada refeição, se eu comer quantidades corretas e fracionar, eu posso ter até 10% do gasto energético total vem pelo ato de comer. Agora, existe também alguns estudos de jejum intermitente mostrando que no jejum, quando eu estou horas sem comer, a partir de um certo momento, lembra que ali quando aquele estava caminhando e o corpo estava usando tecido adiposo? O corpo começa a usar tecido adiposo liberando 2 hormônios. Depois que você está fazendo um esforço prolongado ou quando você está num jejum de longa data. O corpo precisa de reserva de energia. Esgotou o glicogênio, vai para o tecido adiposo. Existem 2 hormônios que mobilizam a nossa reserva de tecido adiposo. Um chamado epinefrina, que é liberado pela suprarrenal, e o outro tal do glucagon, que é liberado pelo pâncreas, que a gente vai falar dele aqui, que mobiliza nossas reservas de gordura. No jejum de longa data, a gente libera mais epinefrina e mais glucagon. E alguns estudos estão mostrando que isso pode otimizar teu corpo, usar a reserva com mais eficiência. O problema é o jejum de longa data todo dia me trazendo uma desnutrição. Entendi. Então, o que eu sugiro hoje, que eu acho que é mais bom senso? Até 2 vezes por semana,
terça e quinta, a gente pode fazer um jejum de até 12 a 14 horas, aproveitando as horas do sono. Ótimo. Então, por exemplo, a gente já não dorme mais ou menos 8 horas, então você chega numa terça-feira, às 6 da tarde, você faz a sua última refeição e deixa para fazer a primeira refeição às 8 horas do dia seguinte. Não é tão difícil isso. É verdade. Tá? Você fica 14 horas no jejum. E não pode beber nem água? Não, água tudo bem, Água, líquido tudo bem. Tá. Porque parece que existe a produção, estimula-se uma proteína chamada sirtuína no jejum, que faz o nosso corpo otimizar, usar nossa reserva com mais eficiência. Tá. Então, 2 vezes por semana você fazer até essas 14 horas sem problema nenhum. Nos outros dias em que não se está fazendo esse jejum, você vai fracionar e tentar comer correto, pelo menos. Não que tenha que ser tão reloginho a cada 3 horas, Carol. Mas não ficar horas sem comer todo dia. Porque tá? comendo... Porque aí senão o tiro sai pela culatra. Você porque comendo ativa. você gasta. Então acho que se a gente usar a inteligência para tudo aquilo que vai surgindo de estudo, a gente consegue fazer um meio termo. Sem o meio dúvida. termo é até 2 vezes por semana, até 14 horas, para quem não tem nenhum problema, e no dia a dia tentar comer fracionadamente para otimizar o gasto energético pelo próprio ato de comer. Tá. E quando o corpo gasta energia com o alimento para metabolizar, gasta mais com a proteína. A proteína é o que mais gasta energia para o corpo metabolizar. Tá. Depois vem a gordura, depois vem o carboidrato. Por isso que ter uma ingesta proteica correta, adequada, é muito inteligente, porque eu otimizo o meu gasto a ser mais intenso ainda. E a proteína, ela depois de um tempo que você ingeriu, ela estimula a liberação do glucagon, que é o hormônio que vai buscar a tua reserva. Que ele é antagônico à insulina. A insulina. Para entender isso, vamos fazer uma dinâmica bem rapidinha. Vamos para a dinâmica aqui. E daqui a pouquinho perguntinha do público. Por que eu quero que as pessoas em casa entendam? Quando eu como, eu escolho o quê? Geralmente carboidrato, proteína e gordura. É o que eu vou comer. Carboidrato está aqui, legume, verdura, cereais, pães, açúcares, frutas, proteína animal, proteína vegetal, gordura animal, gordura vegetal. Tem então vamos tudo simular. Aqui. Bom e ruim, né? Eu fiz uma refeição, comi carboidrato. Carboidrato vira glicose, tá? Carboidrato é uma molécula grande, é digerida, vira aqui, vão ver moléculas de glicose. Tá aqui, ó. Tirei aqui do grupo dos carboidratos. Se eu comer um alface, Carol, é só uma pecinha dessa, viu? Se eu tirasse aqui do alface. É só uma glicose. Porque ele tem menos glicose. Eles estão falando de carga glicêmica. Tá Você legal. falou de carga glicêmica? Sim. Se eu pego uma batata doce, já tem uma carga glicêmica média. Seriam 2 desse aqui. Certo. Se eu pegasse o açúcar, a farinha branca, a batata, já seriam 3 desse aqui, a carga glicêmica maior. Então, entender que se sobrar glicose, vai ver onde ela vai parar. Tá? É aí que a gente tem que tomar cuidado. Então tá aqui a glicose. Comi a proteína tá aqui. Tirei aqui esses bloquinhos como se fosse da proteína. Proteína animal, vem aqui carnes, aves, ovos, proteína vegetal, feijão, ervilha, grão de bico, soja. Proteína tá aqui. Proteína é um nutriente tão nobre para o corpo que ele nunca vira muita reserva, não. Tá? Se sobrar, sim, é difícil sobrar, porque o corpo utiliza muito para renovar tecidos, a gente já vai mostrar aí. E comi a gordura. Tá? Seja animal, seja vegetal. A gordura vira ácido graxo. O carboidrato virou glicose, a proteína virou aminoácido e a gordura virou ácido graxo. Certo. Tá aqui. Se eu me entupir de muita gordura, seja mesmo as saudáveis, as vegetais, vai sobrar muito ácido graxo, tem bastante. O que o corpo faz com isso aí, Carol? Isso aí tem que ser dado destino para algum lugar. Então a gente libera um hormônio chamado insulina, tá aqui a insulina, tá? Que vai dar destino para tudo. A insulina vai pegar a glicose, repor o glicogênio que você gastou, aquele que a gente queimou, repõe glicogênio, uma parte da glicose vai virar energia para dentro do músculo mesmo, direto para... Eu coloquei músculo aqui, mas todas as células do corpo precisam de glicose. A insulina manda para todas as células do corpo. A proteína, o aminoácido, renova tecido, renova músculo, vai tudo para o destino. Gordura, uma parte vira renovação de membrana de célula. Tá? As nossas células têm uma membrana. Isso tudo é fisiológico. Tudo isso aqui é bacana. Tudo isso tem que acontecer. Tem que acontecer, senão nosso corpo não se renova, né? A gente precisa dar destino aos nutrientes que a gente come. Então vai lá, uma parte vira hormônio, tá? Da gordura que eu como. Agora, vamos lá. Eu exagerei no carboidrato, peguei os açúcares e me entupi de carboidrato de carga glicêmica alta. Não consegui dar destino, tá sobrando aqui glicose e tá sobrando gordura. É aqui que mora o perigo, Carol. A sobra da glicose com a sobra do ácido graxo da gordura é que a insulina pega e monta uma moléculazinha com 3 ácidos graxos e uma de glicose, chamada glicerol. Isso é reserva de gordura. É isso aqui que vai para dentro do seu tecido adiposo. Vai lá e vira gordura.
Tecido adiposo, direto. Os nossos tecidos adiposos alimentados de ácido graxo e de glicerol vindo da sobra glicerol do carboidrato, ácido graxo da gordura. Quando a gente erra no carboidrato e na gordura, é que a gente começa a criar muita reserva. E é aí que eu quero que as pessoas entendam em casa o conceito de carga glicêmica, ou seja, o que é o low carb? Não sobrar tanta glicose no meu sangue. E qual é a dica? A dica é sempre ficar com os carboidratos de carga glicêmica mais baixa ou média, legumes e verduras, alguns cereais, tudo Porque bem. Eles dão também energia. A gente precisa de energia, Carol. A gente não pode tirar a energia do corpo. A gente precisa apenas não deixar que ela sobe. Que se sobrar glicose e sobrar ácido graxo, vira reserva, eu engordo. E o que a medicina ainda está entendendo, que o ácido graxo que sobra da gordura animal, da gordura saturada, é o que mais vira reserva em tecido adiposo. O ácido graxo que vem da gordura vegetal não une-se tanto para virar reserva de gordura. Então aí que a gente está sendo inteligente. Aí que a gente está sendo inteligente. Colocar boas gorduras. Por isso que o abacate ele é super calórico, mas ele não engorda. Isso, ele não vira tanta reserva na quantidade correta. O conceito que a gente quer unir hoje na medicina, ou mais de bom senso, é um pouco do low carb está certo, eu não posso exagerar no carboidrato. Eu tenho que escolher aqueles de carga glicêmica baixa ou média. Isso tem internet, gente, eles pesquisam. Carboidratos, carga índice glicêmico, está lá baixo, médio ou alto. Priorizo de baixo e médio. Eu trouxe de baixo e médio aqui legumes e verduras, médio batata doce, inhame. E alto batata, agora, alto, pão. Batata, pão, refinados, açúcar, arroz branco. Fruta tem de carga glicêmica baixa. Kiwi, morango, abacaxi, limão, maçã. De carga glicêmica alta, média ou alta, uva muito madura, banana muito madura, um caqui. Então isso você pode usar de maneira inteligente. Então fazendo um low carb, a gente gasta energia enquanto está comendo. Também. O low carb, porque se eu tenho menos carboidrato, eu vou comer um volume maior de proteína. A proteína estimula meu gasto energético para metabolizar ser maior. Entendi. Agora, qual é o conceito de gordura magra, proteína magra e não exagerar na saturada? Por exemplo, pessoas fazem a dieta cetogênica e às vezes exageram na gordura animal. A gordura animal não tem gordura saturada, a gordura saturada não é o que sobra e que vira reserva com mais intensidade, então eu tenho que pegar o conceito de usar a gordura mais vegetal e não exagerar no animal. E como é que eu consigo isso unindo a proteína? Toda vez que eu escolho proteína, Carol, se for vegetal, feijão, ervilha, grão de bico, soja, coloquei ali a quinoa, podia ter o amaranto, é uma proteína sem gordura. Beleza, a proteína vegetal está mais tranquila, ela vem com carboidrato um pouquinho. Entendi, mas não tem problema. Mas não tem muito. Se eu escolho a proteína animal, eu venho sempre com a gordura saturada junto. Entendi. Então, o que é a proteína magra? É de origem vegetal e é aquela do queijo branco, do iogurte desnatado, do corte de carne mais magro, de um peixinho mais magro. O que é a proteína mais gorda? Que está no bacon, no corte gorduroso da carne, que está na manteiga, que está no queijo amarelo. Então, se eu escolho proteína com mais gordura saturada, eu também estimulo virar mais reserva de tecido adiposo. Então, o conceito é proteína magra, que já se fala isso há um tempo, e gordura vegetal em proporção maior em relação à gordura animal, porque ela não vira tanta reserva. O ácido graxo que vem da gordura vegetal, azeite, abacate, oleaginosas, sementes de gergelim. Isso faz muito sentido chia. agora você explicando o conceito, né, que a gente dividiu as gorduras e tal, faz muito sentido. Aliás, deixa eu até aproveitar e dizer o seguinte. Deixa eu colocar a perguntinha do público. Eu vou finalizar com uma pergunta minha, aonde entra atividade física pra gente encerrar, tá bom, Mar? Perguntinha do público, então, vamos lá. Perguntinha da Drica. Ai, adoro essa foto da Drica. E eu engasguei, acho que eu preciso de uma água. Beijo, Drica. Por que às vezes perdemos músculos e ganhamos gordura? A dieta foi insuficiente? Ou a quantidade de exercícios foi excessiva? Excelente pergunta. Já é a minha pergunta. Engasguei. Acho que os dois, Carol, a soma dos dois. Se a gente faz uma atividade física extrema e não recupera o glicogênio, o que é aquele glicogênio? É aquele combustível que fica no músculo quando você vai fazer um esforço novamente. A gente esgota o glicogênio e tem que recompor. Porque senão você vai fazer uma nova atividade física, o músculo não tem força. Se o músculo não tiver energia, ele começa a usar a proteína dele mesmo para virar energia. O músculo cataboliza. Então, se a dieta for muito pobre em carboidrato, excessivamente low carb, você acaba estimulando o corpo a usar a sua proteína muscular como fonte de energia. Isso sai pela culatra. E se eu como mais do que eu devo na hora de recompor, e eu reponho o meu glicogênio, mas sobra glicose, porque o glicogênio já foi reposto. Começa a sobrar glicose para virar tecido adiposo. Entendi. Eu engordo.
engordo. Então, uma soma de quanto eu como, quanto eu gasto. Isso tem que ser muito equacionado. Não que a gente conte calorias super assim, mas que a gente entenda a composição do alimento. Exatamente. Porque eu ia encerrar falando de atividade física, porque, lógico, para você chegar rápido no seu objetivo e queimar mais gordura, se você comer um carboidrato que tenha menos glicose, etc., como você explicou, isso vai ser mais fácil. Mas será que isso vai te dar energia para fazer o exercício? Exatamente. Eu digo, sim. Antes de treinar, eu como brócolis, abobrinha. Sinto falta nenhuma de massa, nem de arroz. É que na hora da reserva o corpo começa a usar seu tecido adiposo também. Então, que daí já dá energia. Vai te dar, transforma em corpo cetônico, te dá energia também. Fantástico. Algumas, só para encerrar rapidinho, 1 minuto, 30 segundos. A gente come e fica no estado alimentado, depois a gente fica horas sem comer. Então, nesse tempo que eu estou sem comer, do corpo não faltar energia 2 horas depois estou precisando de energia, é o tal do glucagon que a gente tem que produzir. É ele que vai lá e busca a nossa reserva. Então tem que comer proteína. E como a proteína estimula a liberação mais precoce do glucagon, tem que ter a proteína. Por isso que eu pedi para a Manu fazer um pão proteico. Porque eu queria assim, vamos colocar proteína e diminuir carboidrato? Porque eu quero diminuir carboidrato para não sobrar tanta glicose e ter mais proteína no prato para estimular o glucagon. E o último item, rapidinho, a gente gasta energia facultativa, quando está com febre ou quando está no frio. Então vamos aproveitar. Para não ficar no freezer e com febre, para otimizar o gasto extra que o corpo te dá direito, até 10%, a gente pode usar os termogênicos. O que os termogênicos fazem? Eu coloquei ali a pimenta, o chá verde, o gengibre. Eles otimizam esse gasto energético chamado facultativo. Então agora no frio... O corpo só lança a mão sob estímulo. Vamos aproveitar. Que dias mais frios a gente gasta mais energia. Gasta mais energia, o corpo usa mais reserva. Como não amar o inverno, gente? Como não amar ter uma parte boa? E se usar um termogênico, não exagerando na dose, você otimiza teu corpo a queimar ainda muito mais. E você sugeriu pimenta e gengibre. Gengibre e um chá verde ali também tá como sugestão. Doutor Roberto, parabéns. Gente, isso é uma aula. Presta atenção. Vamos usar com sabedoria, inclusive, o nosso gasto energético. Exatamente. Aí sim a gente entra, né, no assunto. Na próxima aula, uma continuação. Na próxima pauta, uma continuação dessa vou falar aula. Da parte metabólica, de disfunções metabólicas, hormonais. E hormonais também. E jejum intermitente. Eu acho que pode ser a outra. Podemos que falar. Isso tá meio na moda, mas a gente vai falar de uma maneira bem bacana. Quem quiser saber mais, tem que acessar o site nutrasaude.com.br. Esse site é maravilhoso, inclusive fonte de pesquisas, que o Dr. Roberto cuida com tanto carinho. Segui-lo lá no Insta, @Roberto Navarro. Não tem doutor, né? DR Roberto não tem o Navarro. doutor. Então é doutor abreviado Roberto Navarro. Isso. Tudo junto, você já encontra todo o trabalho. Tá aí, gente, lembrem-se disso, do glucagon e desses legumes maravilhosos. Falamos um pouquinho de cada coisa, carboidrato, proteína e gordura. É uma maravilha, até comendo a gente queima gordura. É verdade. Obrigada, doutor Roberto. Agradeço. Até!